sintiendo dolor. Por eso voy de cacería, si no es por... Está começando mais um Engante, o podcast que fala do futebol da América Latina em geral, parceria do Latinizados, do Futebol Além da Fronteira, do LMA, e hoje um programa mais pocket, tanto em integrantes quanto em tempo, provavelmente. Eu sou Gabriel Ferreira, tenho do meu lado Lucas Alecrim, seja muito bem-vindo a mais um Latinizados. Obrigado, Gabriel. Obrigado mais uma vez, Tafarel aí que tá nos bastidores aqui dessa segunda-feira de carnaval. Satisfação. A gente queria estar na folia agora, né? Mas o nosso compromisso aqui com o programa não nos permite, principalmente pelo que o Brasil aprontou ontem mais uma vez com o torcedor brasileiro. A gente vai debater aqui um pouquinho, como você disse, né, de forma bem sintetizada, mas com muito assunto que a gente pode trazer aqui. A gente quer saber também a opinião de você, torcedor aí de casa. Deixa teu comentário, se inscreve aqui com a gente, né? Deixa a tua opinião, até mesmo outros programas que a gente pode trazer, mas hoje é um pouquinho atípico. Gabriel, vamos lá falar rapidamente aí do que a gente tem para hoje. Sim, isso é pro nosso fã valorizar, né? Na segunda de carnaval de manhã a gente aqui gravando. Vamos começar já antes de falar do pré-olímpico, que é o principal assunto. Vamos dar um giro da rodada mais curtinho dessa vez para falar dos campeonatos continentais, que um começou, né, na última semana e o outro já está numa fase um pouco mais adiantada, já indo para os classificados de oitavas de final. Começando pelo giro da rodada de Libertadores, na última terça-feira o Puerto Cabello bateu o Defensor do Uruguai por 3-2. O Aurora da Bolívia bateu o Melgar do Peru em casa por 1-0. E em Chilogalo, no Equador, o Alcas bateu o Nacional do Paraguai por 1-0. Lembrando que essa é a primeira fase da pré-Libertadores. Então, depois dessa tem ainda uma outra fase, e aí sim temos a fase de grupos. Os jogos da volta acontecerão nessa semana. Por exemplo, Defensor e Puerto Cabello é amanhã, a gente está gravando na segunda-feira. Então, quando esse programa sair na quarta, o jogo já vai ter acontecido. Se der tempo na edição, eu coloco aqui o que aconteceu. Se não der, já fica o aviso. Na quarta-feira de noite tem o jogo da volta entre o Melgar e a Aurora no Peru. E na quinta, o do Nacional do Paraguai contra o Alcas. Já pulando para a Conca Champions, o Campeonato Continental aí da América do Norte, Central e Caribe, já estamos na fase 16 avos, que exige toda uma explicação. Tafarel, você consegue entrar rapidinho para explicar de novo? Porque eu achei muito confuso. Se você conseguir explicar o regulamento da Conca Champions agora. Então começa o campeonato, né, com 5 já garantidos nas oitavas de final. Aí tem esses 5 que estão lá, eles são aqueles 5 que conseguiram títulos, né? Então você tem o campeão da Liga MX com mais pontos, você tem o campeão da MLS Cup e mais alguns outros torneios, como a Copa do Caribe, se eu não me engano, e a Copa com Kaká. Eu não lembro exatamente qual Copa que era. Acho que o Lucas até tem essa informação aí. São as 5 equipes já que se classificaram já direto para as oitavas. E essa fase agora é uma fase anterior que vai definir os outros 11. Na semana passada começou essa fase inicial com 5 jogos. Essa semana eles se enfrentam de novo para definir quem vai avançar. E aí, se eu não me engano, já na outra semana começa as outras 6 equipes, 12 equipes, né, brigando por 6 vagas para se classificar. Aí vai somar os 5 com os outros 11 para ter os 16 que vão para as oitavas. É basicamente isso. Aí vai na fase de mata-mata, vai para oitavas, quartas, semi, aí sempre 2 jogos. E aí o final única, disputado em jogo único. Pronto, só para ratificar aí o que o Tafarel falou, quem já está classificado para as oitavas de final é o Pachuca, o Alajuelense, o Columbus Crew, o Inter de Miami e o Sport Velho Robin Hood, né, representante dos seus países, e começando essa fase de oitava de final na primeira semana de março. E aí você já vai ter esses confrontos. Beleza. Então, pelos jogos...
Sim, Uma coisa, se você puder fazer isso agora, e eu vou ver aqui, não sei se o Mário vai entrar, porque ele viu agora, né? Ele falou que tá entrando, o Mário vai entrar, você vai Não, esperar? tudo bem. Não, pode Aí falar. faz o A seguinte, gente. não, aí se o Lucas puder repetir essa informação comigo fora, né, do que eu falei, ou você vai manter minha presença aqui? Como que vocês vão fazer? Não, a gente mantém. Pode manter. Beleza, então. Isso. Aí eu vou sair então, e aí... Eu ia falar pro. Né, que agora já foi, né? Pro Mário entrar depois que eu falar os resultados. Deixa eu falar os resultados, aí o Mário entra e a gente continua. Que aí acaba o giro da rodada. Não, tranquilo, a hora que ele entrar aqui, se ele entrar antes, aí eu dou uma segurada e eu solto ele depois. Valeu. Então, seguindo depois da explicação rápida aí do Tafarel e também o Lucas falando quem já tá na próxima fase, nós tivemos alguns jogos já pela fase anterior dos times que brigam aí para chegar nas oitavas de final. Fora de casa na Guatemala, o Monterrey bateu Comunicaciones por 4-1. O Real Estelí na Nicarágua bateu o América por 2-1, resultado importante. O Toluca bateu o Herediano na Costa Rica por 2-1. O Guadalajara bateu o Ford por 3-1 fora de casa. E o Vancouver do Canadá empatou com o Tigres em 1-1. Lucas, bem rapidinho só, destaque para o Real Estelí bater no América, né? Porque o América é um time que é um dos favoritos ao título, né? Até pelo título mexicano e tal. Com certeza, né? Você chegar e conseguir ganhar do time com o porte do América, você vê que é um feito grande, né? Mas o América a gente sabe que está passando por uma transição, né? Mesmo com sua camisa pesada, né? Mas você tem que o Real Estelí, ele, inclusive pelo jogo em si, ele teve menos chances do que o próprio América, mas ele foi mais eficaz nas oportunidades que teve. A gente vai ter agora o jogo de retorno, agora no estado do América, mas a gente vai ver se o Real Estelí consegue fazer o mesmo feito que fez no jogo de ida. Só basta a gente aguardar, assistir o jogo e comentar aqui no próximo nosso engante. Voltando ao engante, a gente, se você observar na edição, teve um corte, porque tivemos a chegada de mais um integrante, o nossa bela adormecida Mário Melo. Primeira gravação de manhã teve um atrasinho, mas tudo bem. Mário, seja bem-vindo ao engante. Antes de falar do pré-olímpico, dê seu destaque inicial aí nessa manhã de segunda-feira de carnaval. Obrigado, Gabo, obrigado, Lucas, obrigado, Tafarel, nosso técnico. Bom, gente, o destaque não poderia ser outro, né? O Brasil ficar de fora das Olimpíadas. Eu quero destacar também o triunfo do Paraguai, né? O Paraguai é o grande campeão do pré-olímpico, para a gente não falar só do lado do Brasil não ter se classificado. Esse time do Paraguai foi um time muito legal, um time que mostrou durante o campeonato que não estava para brincadeira. Parece ser uma geração, se não promissora, pelo menos melhor que as outras que tiveram até aqui, desde o último ciclo, onde o Paraguai conseguiu se classificar para uma Copa, que foi 2010, né? E, assim, animou bastante os paraguaios, admiradores do futebol paraguaio, nesse pré-olímpico. Agora, o Brasil, com todos os percalços, né? Mesmo não tendo alguns jogadores que estão no futebol europeu, mesmo, sei lá, não tendo padrão de jogo defensivo, ofensivo, nada, pelas peças que tem, não poderia ficar de fora. Só que ficou provado mais uma vez que só talento não basta, né? Então a gente não soube usar o que a gente tinha de peças a nosso favor. E pagamos com uma eliminação, né? Ou com a falta da vaga para as Olimpíadas de Paris. Sim. Bom, eu vou começar o pré-olímpico já falando um pouquinho, porque eu já passo para vocês e vocês podem ficar à vontade para debater aí. O Brasil foi eliminado, né? Ficou sem a vaga no pré-olímpico, ficou na terceira posição do grupo, depois de perder para a Argentina lá na Venezuela por 1-0, o gol do Luciano Gondom aos 78 minutos, no jogo que foi equilibrado, muito mais cara de clássico, né? Brasil e Argentina não foi um grande jogo tecnicamente falando, até porque a Argentina também não teve um grande futebol durante esse pré-olímpico. E mais tarde,
o que a gente também pode falar, né, que foi um absurdo o jogo de Brasil e Argentina ser antes do jogo Paraguai e Venezuela, porque o Paraguai e Venezuela, se Brasil e Argentina empatam, eles saberiam o resultado para os dois classificarem, poderiam jogar, combinar ali o resultado, que a gente sabe que isso pode acontecer. Mas politicamente fizeram isso, não precisou, porque como a Argentina ganhou, se tornou uma outra final. E o Paraguai bateu a Venezuela, os donos da casa, por 2-0. Gol do Diego Gomes de pênalti aos 3 do segundo tempo e Marcelo Pérez aos 30 do segundo tempo. Paraguai campeão do pré-olímpico, classificado, não ia para uma Olimpíada, se não me engano, desde 2004, quando ficou com a medalha de prata. E a Argentina ficou com a de ouro em 2004, também se classifica o pré-olímpico. De 20 anos depois, tem o mesmo resultado, os mesmos classificados de 2004, novamente o Brasil ficando de fora. Eu vou aproveitar de falar a minha opinião antes de vocês. Destaco muito o Paraguai, não só por ter se classificado, mas várias coisas boas nesse time do Paraguai, né? A garra que a gente já conhece do Paraguai, que eles falam a garra Guarani, né? Um time muito aguerrido, não desistiu nunca. Mesmo quando tomou o empate da Argentina no último jogo 3-3, você vê que eles não se abalaram, venceram a Venezuela jogando na casa deles, que é um jogo difícil, porque a Venezuela evoluiu muito. Então o meu destaque do pré-olímpico não vai nem para a Argentina, nem para o Brasil, nem nada, vai para o Paraguai. Com relação ao Brasil e Argentina, a Argentina, na verdade, jogou para o gasto, né? Contou mais com a incompetência do Brasil que com a competência dela. O trabalho do Mascherano é bem questionável. Como o Lucas, acredito que falou, teve uma pequena evolução, principalmente na parte da defesa um pouco, mas no último jogo já tivemos problemas, já tomou 3 gols novamente. Então o time argentino também sofre um pouco sofreu para jogar esse pré-olímpico, mas ficou com a vaga porque o Brasil, a gente conversando no nosso grupo, né? Eu listei alguns problemas, né? O Brasil, além de ter um time que vários jogadores não foram liberados, você pode citar Marcos Leonardo, pode citar Beraldo, pode citar Murilo, dentre tantos outros que já jogam na Europa. E lembrando que o pré-olímpico não é uma data FIFA, como o Mário falou, o Brasil tinha time que dava para se classificar. Porém, o Ramon Menezes, acho que vocês já vão falar bastante disso, já há algum tempo se mostrou um técnico incapaz de seguir nesse ciclo olímpico, né? Ele até foi razoavelmente bem no Sul-Americano Sub-20, que é de um nível menor que um pré-olímpico, que é Sub-23. No Mundial já se mostrou os problemas, o Brasil não foi tão bem, principalmente jogando, do que o resultado. Porque perder pode acontecer, né? Mas o Brasil não desempenhou um bom futebol. E agora ficou claro que o Ramon não era o nome para estar ali, principalmente porque se você vê na carreira dele de técnico, ele nunca passou por categoria de base, já pegou o Brasil sub-20, sub-23. De cara, você junta isso com a desorganização da CBF, que me convoca no último dia possível, por conta da questão de não se ter presidente na briga de poder com relação à CBF. Você tirou dias e dias de preparação do time, porque você convocou muito tempo antes. Você tem um calendário que não ajuda em nada, né? Não priorizou, então muitos jogadores, a maioria jogam no Brasil, já foram direto dos campeonatos para jogar esse pré-olímpico. E aí você junta diversas coisas que vocês vão falar já. Eu sempre falei, indo contra a ideia que muitos tinham, e aqui eu não estou longe de mim falar que eu sou especialista, que eu sempre achei o time bem questionável, fora de um Kennedy e Hendrick. Você tem ali 2, 3 jogadores de um nível bom, de restante não me agradam tanto para jogar em uma seleção olímpica, mas era o que tinha. Talvez tínhamos opções melhores se tivéssemos mais tempo para avaliar e um treinador que tivesse mais repertório. Brasil fora e boa sorte para a Argentina e principalmente para o Paraguai. Quero muito que o Paraguai faça uma grande campanha olímpica. Dito tudo isso da minha parte, vou passar para o Lucas primeiro, que inclusive eu acho que vale a gente destacar rapidamente, que o Lucas falou da questão
dos jogadores sentirem mais, sentirem menos, né? E eu discordei dele da parte dos jogadores de hoje sentirem menos do que os de antigamente, aí tudo bem, é só uma discordância. Eu acho que talvez nem seja discordância, talvez exista uma verdade aí, é que eu sempre fico com receio da gente se perder num debate de um pouco numa camada mais baixa e perdeu várias coisas que são mais importantes do que isso, né? Que é, por exemplo, a desorganização da CBF, você convocar no último dia, você ter menos treino para treinar, menos tempo para treinar, você não ter um técnico que é especialista em um futebol de base. Acho que isso acabam sendo coisas mais importantes do que verificar se o cara tá se importando com a vaga ou não. Mas, enfim. Dito isso, desculpa até por me alongar, mas é para eu não esquecer e deixar vocês falarem à vontade. Lucas Alecrim, disserte sobre o Brasil, sobre a Argentina, sobre o Paraguai e sobre os donos da casa Venezuela, que quase ficaram papo. Vamos lá, cara. Mas eu acho bem salutar a gente ter realmente essas discordâncias, porque é isso que faz, eu vejo, a democracia que a gente precisa sentir. Para mim, eu acho muito natural eu gostar de azul, você gostar de vermelho, o Mário gostar de amarelo, e a gente vive bem com isso. É isso que faz a nossa democracia crescer. Enfim, eu não vou entrar também muito nesse detalhe, porque a gente pode entrar em outros temas, mas trazendo um pouco, eu vi também, Gabriel, na sua fala, você ficou um pouco, foi um pouco de torcedor brasileiro que falou agora, né? A gente tem esse torcedor brasileiro ainda dentro da gente, mesmo que pouco. Eu digo que para mim não tem quase nenhum, né? Não quero mal a seleção brasileira, mas também não a torço. Não torço por ela, simplesmente por questões que já me fizeram muita tristeza. Mas deixando isso para lá, hoje falando aqui no Enganche com um ar de comentarista, primeiro vamos por parte. Né? Eu queria exaltar realmente a classificação do Paraguai, como vocês dois bem falaram aqui. O Paraguai precisava de uma alegria dessa junto com sua seleção. O Paraguai que desde 2010 que não se classifica para uma Copa do Mundo. Não entendi porque não se classificou em 2014, né? Mesmo o Brasil sendo um anfitrião, teve essa possibilidade ainda aguçada de se classificar. Acabou não se classificando, ficou de fora aí na classificação. Em 2018 também não, ficou de fora. Em 2022 a questão se repete. Vamos ver agora o que vai trazer aí para 2026. Eu acredito que o Paraguai vai brigar um pouco mais ateno, uma linha mais forte nessa briga pela vaga, tá? Até porque tem mais vagas disponíveis aí para a Copa do Mundo. O Paraguai se mostrou, mostrou um sistema tático intenso, tanto na primeira quanto na segunda fase. Ontem foi avassalador em cima da Venezuela. Se você olhar aí pelos números, você pode trazer aí para a gente a quantidade de chutes e efetividade referente a esses chutes, fazendo 2 tentos. Como você disse, os 2 atletas fazendo os gols. Não menos finalizações. 26 finalizações. Você está vendo aí que eu não estou inventando. Agora, também não menosprezando o sistema da Venezuela. Eu gostei muito do sistema venezuelano de jogar naquele jogo contra o Brasil na primeira fase, dos 3-1. Você via um certo sistema de jogo. E ele mostrou isso na segunda fase. A questão é que a bola não entrou. Perdeu do Brasil aí nessa segunda fase. Teve uns gols ali contestados, né? Uns gols anulados ali no jogo contra o Brasil. Mas o mais importante que eu vejo é um sistema criado dentro de campo. Não é um sistema inventado, não são chutões, não são bolas para frente. Você via, por exemplo, um contra-ataque bem elaborado. Um contra-ataque treinado. O Segovia mesmo, que é o número 8, gostei muito do futebol do rapaz. Muito bom de bola. Ele mostrou isso nessa oportunidade. E o sistema venezuelano também. Tá? Entrando mais aí um pouquinho no jogo do Brasil. Vou falar um pouquinho da Argentina. Primeiramente. A Argentina fez o seu jogo, né? O Brasil começou ali, até porque, como você bem falou, Gabriel, eu não entendi essa atitude da Conmebol de botar o jogo da Venezuela e Paraguai depois, até porque o empate entre Brasil e Argentina, se também fosse empate no jogo Paraguai e Venezuela, o placar era do Brasil, ou seja, o Brasil jogava pelo empate naquele momento.
caso a Venezuela ganhasse do Paraguai, dependendo do saldo de gols, isso poderia mudar. A vaga poderia não ser do Brasil. Mas é novamente o que você falou, não entendi essa atitude da Conmebol. Por isso que às vezes o nosso campeonato aqui fica um pouco desvalorizado, por causa desses atos amadores. Eu vejo isso como ato amador. Eu não vejo isso explicação. Então, você entrando no jogo do Brasil e Argentina, a Argentina faz um gol, ali numa bola aérea simples, e aí 1-0, a Argentina bota o regulamento debaixo do braço e vamos jogar. Foi o que aconteceu, catimba Argentina, e tudo isso que a gente está acostumado a ver. A gente, nossos avós, nossos bisavós, né, desde 1800 e tal, a Argentina jogando dessa forma. E aí você entra um pouco no Brasil. Aí eu quero entrar um pouco mais além do jogo de ontem. Veja só, a gente sai de uma eliminação para a Croácia na Copa do Mundo. A gente pega a Copa América aqui dentro do Brasil. A gente tem elencos sub-17 e sub-20 perdendo nas suas Copas no ano passado. A gente tem um Brasil feminino perdendo na primeira fase. Pessoal, o problema é muito maior do que Ramon Menezes. Entendo também um pouco entendo que ele não soube armar o seu time. Na verdade, é um tempo que ele não sabe armar. Você vê que ele vem do sub-20 e ele galga para o sub-23 com essas peças que ele tinha, mais o Hendrick, mais o John Kennedy, que ele não estava utilizando de forma mais intensa, que nem o Biro, que nem outros jogadores, o Michael, o Arthur, enfim, outros atletas. E aí ele não sabe conduzir esse elenco para a chegada das Olimpíadas. Desde o começo desse pré-olímpico, o Brasil não se achou. Vou mais além. Desde a desclassificação para Israel, ano passado, inclusive o jogo foi no meu aniversário, dia 3 de junho, eu me lembro desse jogo. O Brasil não encontra um sistema de jogo, e ainda vou mais além ainda. Esse sistema de jogo ele não é criado dentro da CBF. Cada técnico que atue com o seu sistema de jogo. E aí eu estava até comentando em outros carnavais aí, se você pegar, por exemplo, a seleção da Coreia do Sul, se você tirar o nome da televisão do campeonato que está sendo jogado, você não sabe que elenco é que está jogando, porque eles jogam da mesma forma. Velocidade, toque, passe, não importa quem entre. Ou o técnico se adapta ao sistema de jogo, ou ele não entra. É o que eu vejo nisso. É o que eu sinto falta dentro do esquema da seleção brasileira de todas as categorias. Então isso é o que me deixa mais indignado. Agora um pouco como torcedor. Você não vê um padrão de jogo. Não existe. E aí o que sai do sub-17 vai jogar o sub-20, aí se adequa a um estilo de jogo. Aí sai do sub-20, vai jogar o sub-23, se adequa a outro sistema de jogo. Vai jogar o profissional, se adequa a outro sistema de jogo. E aí a gente não se encontra. Quem somos nós, afinal, dentro de campo? Né? Tá aí um resultado. Não estou surpreso com essa eliminação. Também se fosse para a Olimpíada, também não ficaria tão surpreso. Eu acho que aí está um sistema de 50-50%. Né? Eu estou falando isso hoje, em segunda de carnaval, mas eu acredito que muito torcedor brasileiro, ele entenda um pouco o que eu estou falando. Né? Perdemos ontem, novamente, há 20 anos que isso não acontecia. A última vez também, não diretamente, mas para o Paraguai, como último jogo. Me lembro muito de ter assistido, até que é uma coluna do Gabriel aí lá no Futebol Além da Fronteira. Quem não acompanhou, dê uma olhada, dê uma lida, que você vai entender o que a gente está falando aqui. Então, estou trazendo aqui mais um pouco de indignação, não apenas para o Ramon, para a Pia, para o Felipe Leal, para o Ramon no principal, para o Diniz na principal, não. O nosso problema hoje ele é muito maior que dentro das quatro linhas. Eu acho que a CBF precisa rever isso mais uma vez. Nisso eu concordo que passa por diversas questões. Mário, fica à vontade aí para falar sobre o pré-olímpico de uma forma mais geral, né? Não só do Brasil eliminado e da Argentina que ganhou, mas do Paraguai e da Venezuela também. Joia, até porque o Brasil nós já malhamos bastante já também, né? Eu endosso tudo que vocês falaram, né? Realmente, falta de coordenação da CBF, de planejamento, de estrutura de jogo, que cada um faz uma coisa.
Parece, sabe aquele episódio do Chaves que eles estão tocando a música? Aí um vira pro outro e fala, nossa, e se a gente tocasse a mesma música? É isso, entendeu? Exatamente. Então, E tipo, Perdão, por favor. passa muito pelo que você falou até no seu vídeo, no perfil, né? É, a insistência de achar que só o talento vai ganhar hoje em dia. Exatamente. Primeiro que os times que tinham muito talento eram organizados, tipo o Brasil de 70, né? Segundo que hoje em dia, menos ainda. Só o talento individual não vai ganhar. Só um exemplo, desculpa, mas é um exemplo claro. O Brasil pode não ter mais a quantidade de craques que se tinha antigamente. Beleza, a gente pode debater, pode chegar nesse consenso. Mas a seleção do Brasil hoje, se pegar os jogadores, ela não é pior que do Marrocos. Como o Marrocos faz uma campanha melhor que o Brasil na Copa do Mundo? Porque é um time organizado. Justamente. Mas, enfim, pode continuar. O Marrocos adequou seu elenco a um padrão de jogo, entendeu? Trouxe um treinador estrangeiro, ele trouxe o novo padrão de jogo, os jogadores aderiram. Não, tava dizendo, né, no caso do Marrocos, por exemplo, né, trouxe um treinador estrangeiro, ele tinha uma filosofia de jogo, implantou, os jogadores aderiram e deu certo. Poderia não ter dado certo, como qualquer experimento que se faz, mas pelo menos o cara tem alguma coisa ali. Futuramente, talvez ele fosse trocado e tentasse um outro plano de jogo, mas enfim, tinha plano de jogo. Tinha também a adesão dos jogadores. Só pra te Agora- ratificar, Marrocos tá na Olimpíada, tá? Só pra falar Sim, aí, né? só pra comemorar o que vocês estão falando. Pois é, porque houve uma estruturação no futebol do Marrocos desde a base até o profissional, certo? Agora, falando sobre o pré-olímpico em si, um torneio que tem 2 vagas, ele fica mais acirrado, né? Eu, por exemplo, além do Paraguai, me gostou o futebol da Venezuela e me gostou também o futebol do Equador, que acabou ficando pelo meio do caminho, porque eram só 2 vagas por grupo, né? Mas o Equador sempre me agrada jogando, seja nas bases ou seja na seleção principal. É um futebol que também vem mudando, muito por causa da nova cultura deles de futebol empresa, que acaba se estendendo para a organização da seleção, né? O Del Valle promoveu uma revolução no futebol equatoriano, né? Agora os clubes estão tentando copiar. Enfim, tá ficando bacana. Infelizmente, não chegaram nem no quadrangular final por um detalhe. Poderiam ter chegado e não seria surpresa para ninguém. O Paraguai teve um logro executado que para o país tem o peso de classificação para a Copa do Mundo, né? É um país que não via, por exemplo, um elenco vitorioso há algum tempo. A gente teve, inclusive, o Paraguai tendo um dos artilheiros da competição, que foi o Diego Gomes, que fez gol de pênalti ontem. Ele encerrou a competição com 5 gols, ao lado do Thiago Almada, da Argentina, e do Luciano Rodrigues, do Uruguai, né? Tem uma geração legal, tem um estilo de jogo bacana. É claro que eu ainda acredito que a equipe do Brasil era melhor, mas por conta dos valores individuais. O Paraguai mostrou mais organização, isso foi peça-chave, né? Os times mais organizados executam mais sucesso hoje. Muitas das vezes o time que no papel, individualmente, não é tão bom, se ele tiver um bom planejamento, né? E se esse planejamento for bem executado, ele consegue. O futebol hoje é isso, é organização, é projeto e execução, é isso que acontece. E, para finalizar, né, sobre a desorganização de as partidas terem sido em horários diferentes, foi também por conta de uma desorganização da Conmebol, né? As 2 partidas foram no mesmo estádio. A Conmebol quis economizar nessa logística, né? Assim como outras partidas também, a gente sempre teve rodadas duplas, né, nesse pré-olímpico. Foram sempre 2 partidas seguidas no mesmo estádio. Então, a Conmebol resolveu fazer o que é mais barato, né? Ia ter que deslocar as outras 2 seleções para outro estádio em outra cidade, preferiram manter, porque, torneio de base mesmo, deixa assim, né? E aí a gente tem a nossa fama de desorganização na América Latina, que, infelizmente, em alguns casos, ela é justificável, né? Poxa vida, custava, né, fazer uma rodada simultânea em 2 estádios? Custava, mas não custava tanto, né? Até porque torneio de base você não joga em estádio, normalmente, de clube da elite, né? Quando aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, se vocês lembram, né? Alguns jogos foram feitos em Londrina, né? No pré-olímpico de 2000.
né? Você não vai jogar no Allianz Parque. Você, pô, pega um estádio ali e tal e dá para fazer simultaneamente dois estádios utilizados. Mas a Conmebol gosta de uma polêmica, né? Que não precisava, né? Enfim. Sim, fora o Gramado, né? Tá jogando 2 jogos seguidos, vários dias seguidos. Fica uma beleza, né? Na última rodada, ele tá maravilhoso. Parece que o gado passou por ali, né? 18 anos o gramado. Fica feio, né? E aí você ainda pega um Super Bowl passando no mesmo horário, né? De Paraguai e, e Venezuela. Quem é que vai acompanhar esse jogo? É perder cliente, é perder gente que vai acompanhar o espetáculo. Né? Isso tudo corrobora para ser um desastre em termos de audiência, em termos de espectador, enfim, tudo isso corrobora. Sim. Olha que gancho, hein? Que gancho que o Lucas pegou, hein? Que agora a gente vai falar da coluna dele, que vai falar dos Estados Unidos nas Olimpíadas. E ele falou de Super Bowl, olha só. Vamos, podemos ir para a coluna? Mais alguma coisa de pré-olímpico? Não, acho que a gente já botou para fora, né, Mário? Já botamos para fora tudo aí, nossa mágoa, a gente já botou. Beleza. Então acho que o Tafarel vai conseguir abrir pra gente aí a coluna que o Lucas escreveu nessa semana, falando da possibilidade dos Estados Unidos surpreender no futebol das Olimpíadas, futebol masculino, né? Porque o feminino dos Estados Unidos sempre é favorito. Bom, eu li, achei uma coluna muito bem detalhada e eu gostaria que o Lucas falasse sobre também o modo que ele escreveu, as pesquisas, por onde, os caminhos que o levaram para ele poder escrever a coluna dessa última semana. Vamos lá, Gabriel. Eu sempre gostei muito, sempre acompanhei muito os jogos, o futebol dentro das Olimpíadas, né? Eu sempre fui muito intenso nessa competição. Mesmo que até o Comitê Olímpico não valorize tanto, né? Até porque o esporte olímpico coletivo que eu mais gosto das Olimpíadas é o vôlei, né? Para mim ele é um pouco mais nostálgico e por questões emotivas mesmo eu acabo acompanhando melhor o vôlei nas Olimpíadas. Mas a gente não poderia deixar de fora essa competição, né? Só para lembrar aí para o pessoal de casa, a gente já tem alguns classificados, se eu não me engano, só que não está classificado são as equipes asiáticas, que acontece agora em abril, de abril a maio acontece o pré-olímpico deles, mas a França como anfitriã já está classificada, né, normalmente. Da África você tem Egito, Marrocos e Mali. América do Sul, ontem definida Argentina e Paraguai. América do Norte e Central, Estados Unidos e República Dominicana. Europa, Espanha, Israel e Ucrânia. E na Oceania, Nova Zelândia. Tá? E aí foi onde me deu essa inspiração para escrever sobre o futebol dos Estados Unidos. Para quem não sabe, eu sou escritor da coluna Futebol em Quatro Cantos, no Futebol Além da Fronteira. E os Estados Unidos é um dos pilares da nossa coluna. Daí, por que não escrever sobre o time dos Estados Unidos? Os Estados Unidos que sempre valorizou o esporte como formação do cidadão dentro de suas estruturas educacionais. E o esporte, ele não é trazido que nem é no Brasil, né? Ele não é um fim, ele é um meio. Ele traz como um meio. Isso para qualquer tipo de esporte. E aí, o ganhar das coisas é consequência, né? Sucesso no basquete, sucesso no futebol americano, no beisebol, sucesso no vôlei. E muitos atletas, eles têm uma formação acadêmica, né? Um pouco diferente daqui. E por que não a gente trazer um pouco dessa filosofia para dentro do Brasil? Até hoje eu não acredito por que as autoridades brasileiras não trazem. Mas a gente voltando aqui um pouquinho, também não vou me estender muito, mas trazendo aqui um pouco do futebol, você vê a formação dessas equipes de futebol dentro dos Estados Unidos tomando corpo. Para quem acompanhou a Copa do Catar 2022, sabe que eles não foram para brincadeira. Eles empataram com a Inglaterra na primeira fase e se classificaram, né? Perderam para a Holanda ali nas oitavas de final, mas jogaram com muita afinco, com muita garra, com muita tática e técnica, não deixando de entregar resultado. Trazendo aí um pouquinho esse sub-23, esse elenco
que foi classificada através do Sub-20 da CONCACAF em 2022. Eles bateram a República Dominicana também, que vai para a Olimpíada, por 6-0 na final. E aí você tem esse elenco que ainda joga um pouco, não, alguns atletas jogam Pan-Americano do ano passado no Chile, perderam para o Chile no Chile pelo placar de 1-0 na semifinal e perderam para o México de 4-1 na disputa do terceiro lugar. Mas você vê que a filosofia ela é implantada, o sistema de jogo é desenvolvido. Você tem aí, por exemplo, o Cueva, que é o lateral direito, que jogou nessas duas competições aí que eu disse, que também está escrito aí no texto. E aí você tem outros atletas que a gente pode acabar vendo agora em julho nas Olimpíadas. Tá? Tem até o jogador o Van Gaal, se não me engano é assim que fala, que ele joga no Hull City, na Inglaterra, que também pode despontar. Enfim, eu acho que tem muita surpresa que a gente pode ver nesse elenco aí dos Estados Unidos, tá? Pessoal, o futebol feminino, eu vou tentar escrever uma coluna, mas a gente sabe, como o Gabriel falou, que sempre vai para despontar, né? Sempre vai para a briga da medalha de ouro nesses jogos. Então vamos aguardar. Se você não acompanhou ainda, dá uma lida. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa coluna. Sim, fica a dica aí para a pessoa dar uma olhadinha nessa coluna ali, porque é bem interessante e também avaliar como os Estados Unidos nos últimos anos têm exportado jogadores para a Europa, né? Tem se tornado algo comum. E fico curioso mais do que as Olimpíadas para ver o trabalho até a Copa do Mundo, né? Porque Estados Unidos é sede, vai ser a sede de vários jogos, até inclusive a decisão que vai ser em Nova York. Então fica a questão de todo esse trabalho já mirando 2026, tenho curiosidade. E também o interessante é você ver o sobrenome de alguns jogadores, como os Estados Unidos, de certa forma, é globalizado de fazer algo que muitas seleções do Caribe agora fazem, né? Porque são muitos imigrantes africanos, caribenhos, latinos, que têm o futebol como raiz e acabam também se juntando à seleção dos Estados Unidos. Então, bem interessante a coluna, curioso para acompanhar os Estados Unidos nessa Olimpíadas e principalmente o trabalho que eles vão fazer até a Copa. E como o Lucas lembrou, né, Estados Unidos e República Dominicana, né? O México, mais uma vez, se mostrando que o momento não é bom, assim como o do Brasil. Mário, rapidinho, falando sobre a coluna, só para a gente encerrar esse engante de... você veio, deu uma coçada no olho, é que é segunda de manhã, amigo. Segunda de carnaval, então vamos dar um desconto. Bom, a mim me gosta muito esse conceito de formação do atleta, sabe? Da formação acadêmica dele. Porque lá eles enxergam muito o futebol como o futebol e qualquer outro esporte como estratégia, né? Então, seja o futebol americano, o basquete, né? Eles trabalham muito com conceitos. E por isso eles fazem questão de que os atletas sejam instruídos para assimilar melhor esses conceitos, né? É algo que realmente nós deveríamos copiar. Eu acho que o modelo de conferência, por exemplo, não funcionaria para nós ou para outro país, né? De dividir o país em leste e oeste e tal. Mas o negócio da formação acadêmica, né? De esportes universitários, a gente não tem essa cultura aqui. Seria uma coisa muito bacana de copiar, porque funciona. A partir do momento que o atleta tem mais instrução e que aprende sobre o jogo, ele não vai apenas entrar no campo, na arena, na quadra e jogar, né? Ele assimilou um conceito que tem que ser reproduzido. Muitas das vezes a gente vê que tem atletas no futebol que têm dificuldade em assimilar o conceito, né? Aqueles que no passado a gente chamava de peladeiro, o cara entra e joga como quer, e de qual lado ele quer, entendeu? Hoje não dá mais. Os esportes em geral, não apenas o futebol, evoluíram muito, muito mesmo, para serem meramente jogados, como uma pelada, como um encontro de amigos, né? Tem conceitos, tem fundamentos, tem bases, que se o atleta não tiver assimilado, né, para fazer sua função, ele vai comprometer toda a equipe. Então, essa parte de formação acadêmica eu acho muito interessante, e o fato de os Estados Unidos constantemente se classificarem para os torneios é um exemplo de que isso dá certo. Eles podem não terem o mesmo nível de qualidade das seleções top 5 mundial, mas eles têm bons conceitos que podem ser reproduzidos. Sim, então, eu gostei mesmo da coluna, vou divulgar para todo mundo.
Parabéns, Lucas, pela coluna. Vamos chegando ao fim de mais um engante matutino dessa vez. Então, já deixo aqui o meu agradecimento a todo mundo que assistiu. Se inscrevam no canal, tanto da versão resumida, que é o canal do Latinizados, quanto da versão completa, que é o canal do Futebol Além da Fronteira. Sigam no Instagram, @latinizados, @futebol além da fronteira, @LMA. Todos os links vão estar embaixo na descrição do vídeo. Acompanhar o trabalho de todo mundo, que é muito bem feito, que a gente faz com carinho para vocês. Lucas, destaque final, rapidinho. O destaque final aí dessa semana, vamos dar uma olhadinha nesse desfecho da CONCACAF, né? Da Conca Champions. Né? Alguns jogos que vão acontecer. Também tem aí a primeira fase da pré-Libertadores. Garanto que a gente vai estar conversando aqui, se não for eu, ou outros colegas aqui no próximo programa, sobre o que foi que aconteceu nessas rodadas. Mas eu vou acompanhar de perto para a gente trazer aí mais assunto, tá? E desejar aí o pessoal de casa vai sair na quarta, mas um bom carnaval para todo mundo. Fiquem na paz, quem for sair nesses blocos aí. E fiquem com Deus, tá? Até a próxima. Sim. Mário Melo, destaque final aí do engante de hoje. O destaque final é a definição da primeira eliminatória da Libertadores, né? A gente tá aguardando aí com muita ansiedade quem que vai passar para outra fase. Também de olho em Conca Champions e nos campeonatos nacionais que já começaram aqui na América Latina, né? Chegou informação aqui de última hora do nosso querido Tafa, que o Martim Palermo está próximo de acertar com o Olímpia. Então, uma movimentação boa para a gente ficar de olho também durante essa semana e trazer o resultado dessa negociação aí no próximo engante. No mais é isso, um abraço para você que nos assiste, até mais. É bom detalhar que o Martim Palermo tá vindo para ser treinador, né? Não dá uma de Augusto Melo por aí, né? Né? O Zubeldia é um jogador interessante. Não é isso, tá, gente? Por favor. Bom, ficamos por aqui. Todos os links embaixo. Acompanhe nosso trabalho. Obrigado por quem assistiu até o final. Valeu, gente. Até a próxima semana.